Olá, turma, seja bem-vindo ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Hoje, Programação de Jogos Digitais 1. Nós vamos tratar um assunto bem importante hoje, né? Primeiramente, bom dia a todos aí, né? Tem alguns ali que eu não consegui responder, que enxurrada ali no chat ali de bom dia, né? Mais um salve para todo mundo aí, bom dia para todo mundo, para quem eu não falei ali, né? A gente vai se conversando aqui agora, tá? Todo mundo bem aí? Todo mundo tranquilo? Como que vocês estão hoje? Tudo certinho? A professora Nicole falou que nós vamos fazer revisão e uma segunda avaliação hoje. Mariana, tudo certo, Mariana? Tudo certo. Nicolas, de boa, nós, né? Bora então, tá todo mundo preparado hoje? Nós vamos fazer uma revisão, então, uma breve revisão ali do que a gente viu até agora, né? E depois a gente vai fazer uma atividade e carro e prova, né? Nós temos duas aulas, né? Então, nós vamos aproveitar esse momento aí. Ah, Bernardo, com certeza, né, Bernardo? Com certeza, né, Bernardo? Isso é certo, né? Então, então é isso aí. Deixa eu só me preparar aqui, abrir meu bloco de anotações aqui. Bora lá então começar. Então, nós estamos ali, revisão da prova, resumão, né, de tudo que a gente passou até agora. A gente tem aqui, lá na aula 1, tivemos uma introdução à programação de jogos digitais, correto? Então, vimos lá definições de programação de jogos digitais, processo, criação de jogos eletrônicos com base em lógica e programação. Demos uma introdução nisso aí. Né? A importância lá do lúdico, lembra que a gente falou do lúdico? Elemento essencial que proporciona diversão e engajamento ao jogador. Né? Só para vocês relembrarem lá os conteúdos que a gente viu desde o começo lá da primeira aula, né, do nosso primeiro encontro, né? A distância é um pouquinho longe aí, mas a gente consegue trazer a memória agora aí, tá? Tem os materiais todos lá disponíveis lá no Classroom, tá? PowerPoint, desde o nosso primeiro encontro. Tem os vídeos das aulas, né, que foram gravadas. Quem quiser também depois, né, sempre está acompanhando, tá? Se tiver alguma dúvida. E também pode tirar dúvida com o professor, perguntar ali no mural, né, no chat aqui também, quando tiver aula ao vivo, né? Então não tem problema nenhum. A gente viu também, né, dentro da introdução, raciocínio lógico, alguma coisa de raciocínio lógico, né? A gente vai se aprofundar mais sobre, né, um pouquinho mais raciocínio lógico, lógica de programação, né? A habilidade fundamental para estruturar etapas e mecânicas, né, de um jogo, é bem importante o raciocínio lógico. Atividades práticas, né, construção dos jogos tabuleiro, que a grande maioria fez, né? Tá de parabéns aí. Grande maioria não, acho que todos fizeram, né? Fizeram um excelente trabalho aí, a Prof. Nicole me mostrou. Bons trabalhos, né? A gente aplicou as técnicas de construção de tabuleiro, que também são técnicas usadas na construção, né? Na mecânica de jogos, também jogos digitais, né? Aplicando conceitos e objetivos, percursos, desafios, né? E design, né? Que é importante para a nossa construção dos nossos jogos. Tivemos a introdução lá usando o code.org, né? Aquela plataforma lá que a gente viu a lógica de blocos, né? Construção de funções lá, né? Na verdade é um exercício, né? Onde o Angry Bird lá, né? Pede algumas dicas, né? Umas instruções para seguir e é só movimentar os blocos lá, né? Para trabalhar a parte lógica, né? Até depois, durante nossas aulas, dá para nós fazer mais exercícios referente a essa parte lógica para a gente desenvolver melhor a parte lógica. Então, essa foi uma introdução lá no nosso começo, nas nossas aulas. E depois a gente falou sobre o que é um jogo, né? O tipo e as origens dos jogos, né? Falamos bastante sobre o início dos jogos, né? Como que começou lá na época dos homens, das cavernas ainda, né? Então, conceito de jogo, atividades recreativas, né? Regras, com umas regras definidas, se é física ou mental, objetivo de vencer, alcançar determinada meta, objetivos, né? A gente falou sobre isso, sobre essa demanda de jogos, né, dentro da nossa aula. Falamos da origem, né, dos jogos dentro da cultura, lembra do Homo Ludens, lá pelo Johann, né, e o Zinga, né? Depois a gente continua falando sobre Johann durante as nossas aulas, né? Tem outras aulas aí que a gente fala, Johann foi bem importante nessa cultura aí, entrar dentro dos jogos. E o jogo é parte da cultura humana, né? Faz parte da cultura humana, desde os inícios lá, né, do homem, os jogos fazem parte da nossa cultura. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Então, nós já estamos aqui no conteúdo da aula 2, né, que a gente está relembrando aqui. Vimos alguns tipos de jogos lá, né, tabuleiros de mesas, tabuleiros, né, xadrez, banco, imobiliário, jogos de carta, né, o pôquer, o Uno. Aí vimos jogos atléticos, né, que são futebol, vôlei, alguns exemplos aqui, né, existem vários outros. Jogos educativos, né, como amarelinha, tem vários outros também, né, só um exemplo aqui. Jogos eletrônicos, né? Os videogames, né? Que é qual a nossa área que nós falamos um pouquinho mais, né? Falamos lá dos fatores, né, emocionais que fazem com que a gente tenha vontade de jogar, né? Que a gente deve explorar isso também nas pessoas que querem consumir esse tipo de produto, né? Esses fatores emocionais a gente falou, lembra? A gente fez a prova também sobre isso. Explorar, fantasiar, quebrar regras, reconhecimento e socialização, né? Então vai ter um pouco da prova da primeira prova e mais um pouco do que a gente viu depois da primeira prova, tá? Não tem problema nenhum. A gente está só fortalecendo aí o nosso conteúdo e avaliando vocês para ver se vocês, né, conseguiram compreender esses conceitos básicos aqui. Os fatores, né, não motivacionais também a gente falou na segunda aula, né, no nosso segundo encontro. São a parte gráfica ali, a jogabilidade, né, o som, a coordenação, toda essa parte aí, né, necessidade de contagem na antiguidade também a gente falou na terceira aula, quando começou lá, por que surgiu, né, a necessidade de ter uma máquina, um computador, e daí surge tudo aí o processo do digital, né, para a gente transformar os jogos em jogos digitais. Então, há marcas lá em pedras e dedos usados para contar, lá no começo das histórias lá, né, o povo antigo lá, as suas contribuições, os sumérios, né, a criação das escritas lá, né, uniformes para registro de quantidades, e foi aí que começou, né, surgiu os computadores, lembra? Foi por causa de contar que surgiu a ideia dos computadores, e hoje nós temos essas máquinas maravilhosas que a gente pode fazer tudo com elas, né? Não só jogar, né? Mas elas fazem todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades e muito mais, né? Ainda na terceira aula a gente viu, né, sobre os conhecimentos lá de números ainda, né? Os egípcios, os números, os matemáticos, os astrônomicos, né? Astronômicos, né? Quer dizer, desculpa. E aí os maias, o uso base de 20, introdução do zero, né? Aí os maias começaram a usar o número zero. Tudo faz parte da história, né, do computador aqui. Nessa terceira aula aqui nossa, história da informática, tem a história do computador, né? Por que surgiu os computadores e como que surgiu. Aí foi a necessidade de contagem, lembra? E depois surgiu os números, né? Lá dos egípcios, depois os maias incluíram o zero. Os romanos, né, fizeram os algoritmos romanos, o qual a gente conhece até hoje, né? E os hindus criaram o sistema decimal moderno, né? Então é só relembrando vocês aí desse sistema aí da história dos nossos computadores, tá? Tudo bem até aqui? Depois a gente viajou para a história, né, da evolução dos computadores, né, na aula 4 e 5. A gente viu a evolução dos computadores, dos primeiros computadores, né, o ENIAC lá, 43 a 46, primeiro computador digital de grande escala usado para cálculos balísticos. Tudo certo, né, Bernardo? Tô caminhando aqui. Vocês estão falando que está certo, está certo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser relembrar e quiser tirar, pode falar. Né? Falamos da geração dos computadores lá, a primeira geração. Lembra que a gente falou das válvulas? Depois da segunda geração a gente falou dos transistores, lembra? E depois a terceira geração dos circuitos integrados, né? Que teve a evolução das máquinas de hardware, né? O poder de processamento aumentou, as máquinas diminuíram de tamanho, né? Com toda essa evolução, né? E a gente está indo aqui para a quarta geração, né? De microcomputadores estabelecidos lá pelos PCs. Depois a quinta geração, né? Inteligência artificial e computação avançada, né? A geração que a gente tem vivenciado agora por último, né? A inteligência artificial. Falamos sobre os componentes de computadores, né? Falamos um pouco sobre o hardware, que é tudo que é físico, tudo que a gente pode pegar, né, com nossas mãos, e falamos sobre o software, né, que são gerenciadores, né, do hardware, né? São os programas que rodam dentro do computador, né, da máquina, dos celulares, dos consoles e tudo mais, né? Então são softwares que fazem esse gerenciamento, que fazem os comandos, né, que fazem a nossa linguagem ser interpretada para a linguagem de máquina, né? Linguagem de alto nível, né, e linguagem de baixo nível, né? Linguagem de máquina, né, zeros e 1, lembra que o professor falou? Então, para a máquina entender, converter isso, né, a gente precisa fazer uns softwares, né, gerenciadores
que interpretem a nossa linguagem e transformem em linguagem de máquina, né? Então foi nesse momento que a gente aprendeu sobre isso. A gente viu daí definições de jogos digitais lá por Chris Colfer, né? Sistema formal fechado que representa uma extensão da realidade, né? Características de jogos digitais, a gente viu, essas características caíram na prova, né? Que são foco, interatividade, segurança, né? Representação lúdica de situações perigosas, né? Que a gente tem segurança, onde está perigo de vida, de morte, né? Segurança. A gente viu conflitos, né? Desafios, enfrentamentos, desafio, superação de obstáculo, divertimento, né? Emoções positivas, né? Essas são, né? A história da evolução dos jogos digitais, e dentro da era dos videogames a gente viu, né, as evoluções ali dos videogames, né, dos jogos. Primeira era de 50 a 72, os primeiros experimentos, né, jogos digitais lá, lembra dos jogos que a gente falou, né? O Pong, né, o Pac-Man e algumas evoluções de jogos. Depois a gente teve a revolução, né, de 72 dos arcades, né? Depois a gente teve o crash ali dos videogames em 83. E lá em 85 a guerra dos consoles, lembra que a gente falou, né? A guerra dos consoles lá, o Mario com a Nintendo, né? Depois o PlayStation, né? Não sei se vocês estão lembrados aí. Se quiser complementar alguma coisa, pode complementar. O professor vai passar bem breve mesmo aqui para vocês, só para vocês relembrarem, né? Depois a gente vai fazer mais uma atividade ali que eu falei para vocês, e a gente vai concluir aí com o Kahoot e depois a avaliação. 6 e 7 ainda, a história da evolução dos jogos digitais. A gente teve a introdução ali do 3D lá em 95. E daí na era dos jogos online, né? Lembra que a gente teve esse debate aqui, né? Os eSports, né? Atual 2000, né? 2000 até a atual. Porque lembra que a gente falou que esses esportes já existiam antes. Só que uma associação, uma federação, uma regra, ser reconhecido mesmo é bem atual, né? De 2000 para cá. Falamos das gerações dos videogames, né? As primeiras gerações lá, o Pong, do Atari. A segunda geração, né, com o Pac-Man dentro ainda do Atari. Terceira geração, né, Super Nintendo, Master System, Sonic, né, com Sonic e Mario Bros, né? O Sonic do Master System, né? E Mario com Super Nintendo, né? O que mais a gente viu? Daí a quarta geração, né, do Super Nintendo, Mega Drive, né? Donkey Kong, Super Mario World. Quinta geração, Nintendo 64, né? PlayStation, aí com Zelda e Gran Turismo, né? Os bits, aumentando os bits ali, né? Começaram com poucos bits e foram aumentando, 8, né? 64, e foram aumentando a quantidade de hardware, melhoramento de hardware, e assim foi tendo avanço na nossa evolução, na nossa geração de consoles e videogames, né? De gráficos também, evoluções de tudo ali da parte de game. Na sexta geração, daí nós já temos ali o PlayStation 2, o Xbox, né? Alguns jogos que o GTA e Shadow of the Colossus ali que a gente conhece. Sétima e a nona geração, o PS3, né? O PS4, o PS5, o Xbox, né? O One também já, o 360, daí o One, o Series X, né? O Switch e alguns jogos, né, em 4K e a realidade virtual da sétima geração à nona geração, né? Então, essa é um breve resumo assim, de tudo que a gente viu, de todo o nosso primeiro trimestre, que está quase terminando, né? Mais alguns dias a gente termina o primeiro trimestre. E a gente tem mais uma avaliaçãozinha, então, para a gente encerrar, né? Nada muito difícil. E a gente tem essa atividade aqui, que está lá no Classroom, que você vai entrar lá, então, em acesso ao arquivo, lá em atividade de revisão, lá na nossa pastinha lá, atividades, né? Trabalhos e atividades. E você vai responder um questionário lá de 10 questões, que é uma pesquisa. Então, você pode fazer pesquisa tanto com o material das nossas aulas, né, que está disponível para vocês no Classroom, tanto na internet, né? Dá um Google aí, dá uma pesquisada e responder lá as 10 questões lá para nós, tá? Eu vou dar aí que uns 10, 15 minutos aí, professora Nicole, para eles responder essa questão. Aí a gente entra nas próximas etapas aí, tá bom? Pode ser assim? Me responda aí se pode ser assim, tá tudo bem. Entre lá então. Tá banco de dados ali, mas não é banco de dados, tá? Deixa eu só arrumar ali. Deixa eu só arrumar ali, porque não fica estranho. Porque eu estava com o banco de dados aberto aqui, eu acabei
fazendo aqui. Tá lá então, tá bom? Só entra lá e confirma para mim se está tudo ok lá no Class. Estou abrindo junto aqui com vocês aqui para a gente confirmar. E às vezes o professor dá uma colada. Tá bom? Teve uma pessoa que foi apressadinha ontem, a hora que o professor postou, que começou, mas eu acho que não terminou. A Gabriele, né, Gabriele? Cadê a Gabriele? Gabriele tá na sala, Gabriele? Tem problema, Gabriele. Tá certo? O professor postou lá, você tem que agilizar teu lado, né? Você tá na sala, Gabi? Sim. Começou já, você só abriu, né? Você nem fez nada, né? Tá aqui como entregue, mas não tá aparecendo nada pra mim. Veja lá o que você fez, daí me avisa, tá bom? Então, entre lá, faça uma atividade, 10, 15 minutos eu vou contar aqui no meu relógio. É bem tranquilo, o formulário tem um formulário ali. Depois a gente responde junto, tá? Eu tenho aqui as respostas minhas. Já terminou? Ah, depois eu vou abrir aqui para ver o que aconteceu. Não tá aparecendo para mim. Tá entregue como entregue, só que o arquivo não aparece. Tá? Depois eu vou ver aqui certinho. Tem que tomar cuidado, não sei se a hora que vocês mandam, vocês não salvam, como que vocês confirmam aí. E às vezes aparece para mim só enviado, não aparece o arquivo. Tá bom então, eu vou dar uma olhada, Gabriel. Dá uma olhada o que acontece aqui. Mas vamos fazendo atividade aí então. Depois a gente volta a conversar. Isso aí faz parte da revisão, tá? Então a revisão aqui foi com os PowerPoint que a gente fez um resumão. Aí esse questionário aí agora, que também é questões que vão cair na prova, né? Pra gente lembrar. E uma forma de você estudar, quando você pesquisa, você estuda também. Né? Você vai escrever, vai digitar, vai estudar. A gente faz mais um reforço ali com o Kahoot e daí a gente faz a prova, né? A prova é bem tranquilo, são só 10 questões ali no Forms, daqui a pouco eu já libero para vocês ali, tá bom? Então bora lá então. Qualquer coisa me chame aqui, tá? Eu vou ficar mutado aqui, mas eu tô aqui ouvindo e vendo vocês. Beleza, Julia? Tranquilo então. Richard já tinha mandado, Julia terminou agora. E quem não terminou, então, por favor, me acompanhe agora, né? Vamos fazer juntos aqui, né? É importante vocês terem feito essa atividade aí. Então vamos lá, vai estar a letrinha pequenininha porque eu copiei ali do Word, ali, deu um Ctrl C, Ctrl V, mas acredito que vai dar pra gente fazer aí a revisão melhor do que eu colocar o Word aqui. Então, revisão lá que eu coloquei, esse conteúdo que está lá disponível para vocês, que vocês estão respondendo. Então, a gente colocou lá, defina o que é um jogo digital segundo o Chris, né, Crawford. Então, vocês colocaram, eu pedi para vocês colocarem, né, com a palavra de vocês,
com o jeito que vocês entenderam, né? Sem copiar e colar, que seria o mais interessante, seria o ideal para nossa revisão ali para essa atividade, né? A gente não pode ficar copiando as coisas, né? Apesar de a gente ter a facilidade hoje do mundo de estar tudo ali nas nossas mãos, a gente tem que absorver e colocar nossas ideias ali no papel, como foi o que eu pedi. Então a resposta é: um jogo digital é um sistema formal fechado subjetivamente que representa uma extensão da realidade, permitindo a interação do jogador com o ambiente virtual através de regras e desafios, né? Com as palavras de vocês, né? Se vocês responderam dentro disso aqui, tá correto. Quais são as 6 características, né, principais dos jogos digitais? Foco, interatividade, segurança, conflito, desafio e divertimento. Então, com a palavra de vocês, né, aqui não tem muito que não copiar e colar, né? Seria exatamente dessa sequência aqui, são essas características. Mas se você colocou alguma coisa dentro disso aqui, né, como foco, alguma coisa sobre foco, objetivo ali, né, interatividade, né, dinâmica, essas coisas assim, também pode ser entendido assim, né? Mas a característica principal seria mesmo que o copia e cola mesmo. Você teria que ter guardado essas informações aqui. Foco, interatividade, segurança, conflito, desafio e divertimento. E a terceiro que foi o crash, né, dos videogames em 83, qual foi o seu impacto, né? Então você dá uma pesquisada aí, ou no material do professor. Foi uma crise na indústria lá dos videogames causada pela saturação do mercado, né, e a baixa qualidade dos jogos, levando muitas empresas à falência, né? O impacto foi que a reestruturação do setor, que voltou a crescer com a entrada da Nintendo e o lançamento dos consoles como a Nintendo, né, a Super Nintendo, né? Tá bem? Lembrando que hoje, né, o mercado que mais fatura é o mercado de game, né? Então, recuperou bem recuperado, né? Quais foram as principais inovações da primeira geração de videogames? Né? Então, a introdução de jogos eletrônicos em consoles domésticos, como o Pong do Atari, né, que simulava partidas de ping-pong, com um gráfico simples, né, interação direta. 5. Cite 2 diferenças entre a quarta e a quinta geração de videogames. A quarta geração consolidou consoles de 16 bits, como o Super Nintendo, né? Enquanto a quinta geração introduziu 32 e 64 bits, trazendo gráficos 3D. A maior capacidade de processamento com consoles como um PlayStation e um Nintendo 64. Né? Então, dentro disso aí, se você respondeu, né? Depois eu vou colocar lá no Class essas respostas aqui também. 6. Qual foi o papel da ENIAC na história da computação, né? Então, o ENIAC foi o primeiro computador digital de grande escala desenvolvido, né, entre 43 e 46 e utilizado para cálculos balísticos, né? Então, é a função principal pela qual foi criado e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, foi marcado o início da era da computação eletrônica pelo ENIAC, né? Nesse período de 43 a 46. Quem respondeu dentro desse conceito, com essa ideia, acertou, né? E o que são componentes de hardware em um computador, né? Alguns exemplos eu pedi. São a parte física de um computador, responsável pelo processamento e armazenamento de dados. Exemplo, processador, memória RAM, disco rígido, HD, né? Ou SSD, agora nós temos SSD. Placa-mãe, teclado e monitor. Tá ok? Então, quem respondeu dentro disso aqui, né? Vai estar válido também. E explique o conceito de interatividade nos jogos digitais, né? Então, a interatividade é a capacidade do jogador de realizar ações que influenciam o ambiente do jogo, permitindo participação ativa, tomada de decisões, resposta do sistema e essas ações, né? A essas ações, né? Então, seria dentro dessa resposta aqui, dentro desse conceito, dessa ideia aqui, quem respondeu parecido ou alguma coisa assim, também vai ser válido. O que caracterizou a evolução tecnológica da sexta geração dos consoles, né? Então, a introdução de 28 bits, gráficos aprimorados, maior capacidade de armazenamento, surgimento de consoles como PlayStation 2 e o Xbox, né? O Xbox, e que trouxeram experiências mais imersivas e complexas, né, dentro dos gamers. Então, quem respondeu aí dentro desse conceito aqui, desse contexto aqui, também vai estar certo. Qual a importância do desafio na experiência do jogador, né, em um jogo digital?
O desafio o desafio estimula o jogador a superar obstáculos e alcançar objetivos, promovendo sensações de conquista, engajamento e continuidade no jogo, né? Então, seriam essas respostas aí. Eu vou estar colocando lá para vocês depois lá, tá? Para você estar terminando aí essa atividade de vocês aí, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui nosso joguinho de novo aqui com o Kahoot, como você já conhece. Deixa eu só pedir um minutinho para vocês, para mim abrir aqui a minha tela agora. Preparar aqui o jogo. Na verdade, vai mudar o código lá, tá? Porque eu vou ter que atualizar aqui. Então vai mudar o código lá, eu vou colocar lá no mural. Não é esse código aí, tá? Porque mudou. Ele muda automático aqui, que eu fiquei muito tempo sem conectar. Eu já vou disponibilizar para vocês ali. Essa vai ser mais rapidinho, são 15 questões no Kahoot e 10 na prova. E tudo que a gente falar aqui agora, desde que a gente falou do comecinho da aula, nessa pesquisa também, e agora no Kahoot, é tudo conteúdo de revisão, né? E tudo conteúdo que vai estar na prova, tá? Então, a nossa prova é desde o comecinho lá, dos primeiros slides mesmo. Então tem coisas que vocês vão ter que lembrar aí, buscar na memória aí. Mas acredito que eu já consegui fazer isso, trazer vocês, relembrar aí agora, fazendo essa pesquisa aí, algumas coisas vocês já trazem à memória de novo. Quem que falou que vai gabaritar? 100, né? Quem que falou que o 100 tá garantido já? O Bernardo ou foi o Richard que falou? Todo mundo tiver ali, me dá um ok. 21, é isso? Tá todo mundo lá? Podemos iniciar? Beleza, eu vou iniciar então, Bernardo. Vamos lá, contagem então. No 5, 5, 4, 3, 2, 1. Pode iniciar? Então, nossa revisão, né? Programação de jogos digitais, vamos lá. Qual foi o primeiro console de videogame da história aí? Vocês lembram? Letra A, letra B, letra C, letra D. Tava lá no na nossa revisão, hein? Quem fez a revisão vai saber. 15 respostas, 17 respostas. Três pessoas estão com dúvida ali, pensando um pouquinho. Opa, terminou, né? E a grande maioria ali foi no A, né? Super Nintendo, né? Mas não foi. Nosso primeiro console da história foi o Mega, né? Na voz, Odyssey, né? Foi o Odyssey ali, tá? Tava no nosso questionário lá, da pesquisa, né? Quem fez e quem não copiou e colou, acertou, né? Então, 4 pessoas só acertaram, né? Então, é o Mega na Voz aqui, que é o primeiro console da história, tá? Só por informação mesmo. Então, vamos lá, então. Quem marcou a segunda geração dos consoles, né? Foi marcado uso dos cartuchos, início do 3D, jogos online, realidade virtual, né? O que marcou a segunda geração dos consoles? A grande maioria ali falou uso dos cartuchos, né? E foi isso aí mesmo, né? Jogos online e realidade virtual já são outras gerações, né? O início do 3D ali também.
bom? Bora lá então. Nosso ranking ele já começa a mexer agora, a fazer barulho. Qual é a opção e uma característica de jogos digitais, né? Quais das opções é uma característica dos jogos digitais, né? Qual que é a característica dos jogos digitais? Lembra das características que a gente falou? Qual das opções é uma característica dos jogos digitais? Só prestar atenção no anunciado aí e ir embora, acertar. A gente acabou de ver também na revisão sobre isso. Desafio, né? Desafio faz parte, né, das opções lá da característica, né? Existe lá algumas características que a gente falou já na nossa aula. Ambição, dificuldade e complexidade, embora tenha nos jogos, não faz parte das características, né, que a gente tratou na sala de aula, que são fundamentos para os jogos ali. Então o nosso ranking está lá, Lopes está lá em primeiro, né? Tem um ranking ali top 5 nosso ali. E o console que introduziu 16 bits na terceira geração, qual que foi? Né? O 16 bits surgiu na terceira geração e foi marcada por um desses consoles aí. Qual dos consoles, né, que foi que introduziu 16 bits? NES, né, o Super Nintendo? A grande maioria ali acertou, né? Dreamcast, 6 foram no Dreamcast, né? Tava com dúvida ali, né? E 4 foi no PlayStation, né? PlayStation já tava com mais bits, né? Os gráficos mais avançados, né? O Master System ali era um dos primeiros, né? Tem que só tomar cuidado aqui que marcou aqui, né? Então, terceira geração, 16 bits, né? O Super Nintendo ali que marcou essa geração ali. Mexeu o ranking ali agora, a Júlia deu uma subida lá no primeiro lugar. Bora lá. E o NA, que foi criado para qual finalidade, né? Falou bastante, né, nessas aulas sobre isso, né? Caiu na prova passada também. Letra A, letra B, letra C, letra D, né? Para qual que é o propósito, né? Para qual que foi a finalidade foi criado o ENIAC, né? E 15, né? Trajetórias balísticas, né? Então, a princípio não era cálculos financeiros, né? A gente conta a história da informática, do computador, surgimento por causa dos cálculos, né? Mas o ENIAC ele foi criado pelo exército, né? Na Segunda Guerra lá, lembra? E o propósito dele era calcular, né? Sim, calcular, mas era calcular trajetórias balísticas, né? E não financeiros, né? A princípio, tá bom? Então quem estava com dúvida aí, só dá uma corrigida aí, então, tá bom? Bora lá, Luan subiu. Qual das opções não é um componente de hardware? Ó, não é, presta atenção no não, negativo, né? É uma negativa, então, que não faz parte do hardware. A grande maioria tá bem ali, né? Sistema operacional, ele é um sistema operacional, ele é um software, né? E software, tudo que é software, a gente não trata como hardware, né? Lembra que tudo que a gente pega é hardware e aqui a gente não pega, que é parte do sistema operacional que é software, né? No caso aqui, sistema operacional que é um software, ele é a parte de software, então ele não entra na parte do hardware, ok? Simples assim, né? Hardware é aquilo que a gente pega e software é aquilo que a gente não pega, que faz gerenciamento do computador, do hardware, né? Então, o sistema operacional é um software e é essa a resposta certa. Bora lá continuar aqui. O que foi o crash dos videogames de 83, né? Acabamos de ver isso na nossa revisão. Então, tá bem fresquinho na cabeça de vocês aí, né?
Letra A, letra B, letra C, letra D. Início dos jogos online, uma greve dos desenvolvedores. O que aconteceu aí nesse crash? Exatamente, né? Queda do mercado dos videogames, né? Os videogames com má qualidade, mal desenvolvidos, né? Teve uma quebra aí no mercado, né? A gente acabou de falar sobre isso, nossa revisão aqui. Parabéns, então, todo mundo entendeu essa questão, né? A Sophie recuperou ali com a sequência de 3 respostas, parabéns, né? Mudou ali o nosso ranking ali. Bora lá, então, oitava questão. O que representa o conceito de interatividade em jogos? Também foi falado na sala de aula hoje, né? Agora, fresquinho. Letra A, letra B, letra C, letra D. Né? Interatividade em jogos, qual que é o conceito? Gráficos realistas, capacidade de jogar e interagir com o jogo, trilha sonora que envolve histórias profundas, né? Uma história profunda. Né? Capacidade de jogar e interagir com o jogo, né? Então, o conceito de interatividade é interatividade mesmo na palavra, né? A capacidade de interagir com o jogo. Literal, né? Uma palavra literal. Bora lá, Luan tá ali ainda no ranking, no top. Qual geração introduziu 32 e 64 bits? Qual geração né, que surgiu 32 e 64 bits, né? Essa é um pouquinho mais chata, né? A gente lembrar gerações, né? Mas o pessoal foi bem ali. Foi bem nada, né? Não foi bem, não. Terceira geração não é, né? A quarta geração também não é, que é mais recente. A sexta geração é bem mais recente, né? Então, ali a evolução do 32 e 64 bits já trazia uns gráficos melhores, né? Mas foi marcada na quinta geração. Então, só preste atenção aí nessas respostas aí. A gente marcou aqui, a grande maioria colocou na quarta geração, né? Então, presta atenção ali só. A gente pode rever qualquer coisa dessa questão aqui também, tá? Se ficou em dúvida, a gente rever essa questão aqui. Quem quiser questionar aí, a gente já responde. Qual dos seguintes jogos é da quarta geração? Agora, dentro de jogos, qual desses jogos aqui é da quarta geração, né? Aqui fica um pouco mais fácil, né? Apesar que tem um risco ali de duas ali que podem dar dúvida ali, né? Tá dividido ali. Isso que eu tinha medo, né? Que vocês se confundissem. Duas a gente ia excluir totalmente, né? O Pong e o Pac-Man, que são das gerações anteriores, né? Das primeiras gerações. E aí eu com certeza achei que vocês iam ficar em dúvida mesmo. Zelda, né? E Donkey Kong ali, né? Das gerações, né? Então a resposta correta é Donkey Kong, né? Country, né? Ele é da quarta geração, né? Que marcou ali essa geração, né? Até dos bits ali, né? Lembra dos 32 bits, 64 bits? Então tem que só reformular aí na memória de vocês aí essa questão aí, tá? O Zelda é a geração mais recente, né? Os gráficos mais avançados e tudo, né? Só lembrar disso. Vamos lá. O que é o desafio nos jogos digitais, né? O que é desafio, né? Vamos lá? Letra A, letra B, letra C, letra D. Tornar um jogo impossível. Motivar o jogador a superar obstáculos. Dificultar o máximo possível. Evitar frustração. Qual que é a alternativa? Motivar o jogador a superar obstáculos, né? Esse o que é o desafio dentro dos jogos, né? Tá ok? Então aqui tá todo mundo, né, tranquilo, né? Dificultar o máximo possível aqui. Quem respondeu, né? Quem faz o jogo e vende o jogo, não tenta dificultar, né? Lembra que a gente falou do equilíbrio? Não sei se foi na aula com vocês que eu falei. Se for muito fácil, o jogador, o consumidor, o jogador, ele não vai querer jogar, né? Você tá
minimizando ele, né? Ele não vai se prender no jogo, porque tá muito fácil. Se você deixar muito difícil, também tem um desinteresse também, né? Então não é, com certeza, essa dificultar o máximo no jogo aí não é uma boa opção para nós que somos desenvolvedores de jogos aí. O ranking aqui deu uma mexidinha, né? Pedro foi lá para a primeira colocação. Estamos quase terminando. Qual console da quinta geração era famoso por jogos, né, em CD, né? Então, o surgimento dos CDs, né? Aí nessa geração, qual que foi o videogame que começou, né, usar o CD, né? Bem conhecido aí. Então tá lá, né? PlayStation. Então não teve dúvida nenhuma. O Super Nintendo e o Atari eram cartuchos, né? O Sega também cartuchos, tá bom? Então quem tava com dúvida aí, sana a dúvida agora, tira essa dúvida aí da cabeça, né, do coração e bora lá. Então o PlayStation começou com a geração de jogos com CD. Qual das opções é um exemplo de plataforma de jogo, né? O que é plataforma de jogo, lembra? E qual desses aqui é um exemplo de plataforma? É mais fácil, né? Certeza, né? Fliperama, né? As outras partes aqui são hardware, né? São tudo hardware, né? Joystick também. É controle, né? Então, não é uma plataforma de jogo, tá? Então, simples assim. 14. Qual foi a inovação da sexta geração? A, B, C, D, né? Falando em bits ali, nós temos lá o início, né? Dos bits, todo mundo já conhece. A realidade aumentada, que é da geração mais nova, né? Jogos em disquete também, de uma geração que já se foi, né? Qual que é a inovação aqui? Na sexta geração, né? Todo mundo ficou dividido, né? A turma ficou dividida ali entre realidade aumentada, né? E os gráficos de 128 bits, né? Então a resposta correta é gráficos de 128 bits, tá? Realidade aumentada ali tem um surgimento aí daí para frente. Pontuação aí deu uma mexida e vamos para a última, né? Ver quem que vai chegar no nosso pódio aí agora. Quem definiu o jogo digital como sistema formal fechado que representa uma extensão da realidade? Quem que foi a pessoa, né? A gente falou bastante, né? Nas nossas aulas também, né? Quem que foi que formou, definiu isso, né? Sistema formal fechado que representa uma extensão da realidade, né? A gente também estava no nosso roteiro de resumo, também estava lá na nossa pesquisa lá da atividade que foi feita agora há pouco, né? O Chris Crawford, né? A gente falou bastante dele, tá bom? Né? Tem o Jesse Axel ali também, a gente falou bastante dele, né? Mas não é o caso aqui dessa pergunta aqui, tá bom? Então, o nosso ranking fechou, né? Nossa avaliação, nossa revisão aqui fechou. Só vamos mostrar o pódio aqui, quem que foi o terceiro, o segundo, né? E o nosso primeiro colocado aqui que vai aparecer agora, né? É o Lipe, né? Então, parabéns aí, obrigado pela participação. Nós já vamos liberar lá para vocês a prova. Só aparecer aqui a imagem foto da equipe. Só um minutinho aí, agora já vou liberar para vocês lá.
Pode colocar o PowerPoint lá na tela. Eu vou. É isso mesmo, aquela foto do carro. Isso. Beleza? Tá atribuído a prova lá. Não, a prova é hoje, Ber. A prova é hoje. Marcada para amanhã. Tá marcada para amanhã, prof. Nicole. Vocês que sabem. Se quiser, eu fecho aqui e fazemos amanhã. Mas eu estava programado fazer hoje, daí amanhã eu tenho game design, eu tenho prova amanhã. Veja aí, prof. Me diz aí. Vou escutar teu áudio aqui. Ah, dá tempo, é só 10 questões e é bem tranquilo. É dentro da revisão, aí é até melhor eles fazerem hoje. Se eu fosse eles, fariam hoje, porque tá bem fresquinho aí. Vão se beneficiar aí. É bem tranquilo, já tá liberado ali, então pode começar. Tranquilo, turma? Tô por aqui então, se precisar de mim, pode me chamar. Bernardo já é sem garantida, ele já falou, ele já bateu no peito. Já matou no peito ali e já era, né, Bernardo? Boa prova para vocês aí. Beleza, então? Aquele abraço para todo mundo aí. Então, até o nosso próximo encontro aí, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.